tentou balancear uma equação, mas deu ruim. A equação é muito grande, tu começa, volta, não dá. Eu acho que a gente vai ter que usar o método da oxirredução. Vamos aprender como fazer isso? Então, o balanceamento por oxirredução também é conhecido como balanceamento redox. Redox é a forma preguiçosa de falar redução e oxirredução. E como o próprio nome sugere, ele é indicado apenas para reações em que ocorra uma oxirredução. O que é oxirredução? É uma transferência de elétrons. Vamos lembrar? Oxidação é perda de elétrons, redução, ganho de elétrons. A lógica do método da oxirredução é a seguinte: eu tenho pelo menos um elemento químico que ganha elétrons e um que perde. E o total de elétrons que um ganha é igual ao total de elétrons que o outro perde. Por isso, ele acaba sendo mais efetivo. Embora dê um pouco mais de trabalho, ele é mais efetivo, ele tem resultado mais garantido do que o método das tentativas. Por quê? Porque eu estou acertando dois elementos químicos de uma vez só. Eu estou acertando a quantidade de um elemento em relação ao outro. Então, quando eu já começo acertando a quantidade de dois elementos químicos, fica mais fácil de continuar depois. Vamos lá então. Então, quais são as etapas desse método? Então, como eu estou falando de um método de oxirredução, a primeira coisa é calcular o NOx de todos os elementos. Para quê? Para verificar quem é que está sofrendo variação. E a partir da hora que eu vejo quem é que sofreu variação, então são esses dois elementos que eu vou começar. E aí eu vou escolher a substância que tem esse elemento em maior quantidade, desde que o seu NOx não apareça repetido. Esse detalhe aqui, essa segunda parte do segundo passo, é a mais importante, que vai ficar mais clara na hora que a gente fizer o exemplo. Para cada elemento químico que eu selecionei, o que sofre oxidação e o que sofre redução, eu vou ter que escolher uma substância para ele. Porque se no método das tentativas eu escolho uma substância e comparo a que aparece antes com o que aparece depois no mesmo elemento, aqui eu tenho duas substâncias diferentes. Eu vou ter que escolher uma substância de cada elemento. Essa segunda parte é justamente para definir qual a substância de cada um desses elementos que eu vou escolher. Terceira parte, eu vou calcular a variação do NOx de cada um desses elementos e multiplicar pelo índice na substância escolhida. Por isso o passo anterior é tão importante. O que é a variação? A variação do NOx indica exatamente quantos elétrons aquele átomo ganhou ou perdeu. E quando eu multiplico pelo índice, o átomo perdeu 2 elétrons, eu tenho 3 átomos dele na substância, então esses 3 juntos vão perder 6 elétrons. Então essa é a lógica. Mas vamos seguindo, eu vou inverter os valores encontrados de um elemento para outro. Por quê? Porque aqui entra a lógica que eu disse, o total de elétrons que um ganha é igual ao total de elétrons que o outro perde. E aí a gente finaliza acertando os outros elementos da mesma forma que a gente faz no método da oxirredução, sempre priorizando aqueles que só falte uma substância por acertar. Mas então, vamos para um exemplo. Vamos lembrar? Então, o primeiro passo é determinar o NOx de todos os elementos. Vamos calcular o NOx? Aqui, oxigênio e cromo, a gente sabe que o oxigênio, via de regra, o NOx é menos 2. Como a soma tem que dar zero, eu tenho 3 oxigênios, 3 vezes 2 menos 6, para a soma dar zero, o cromo é mais 6. Aqui é um pouquinho mais fácil, né? O hidrogênio, via de regra, é mais 1, o cloro, família 17, menos 1. Do lado de lá, de novo, o cloro, à direita da fórmula. Esse aqui é bem parecido com o primeiro, o cloro está do lado direito da fórmula, é a última substância escrita, isso quer dizer que ele é O mais eletronegativo, logo, tem 7 na última camada, ganha 1, o NOx dele é menos 1. O cromo, para a soma dar zero, se aqui é menos 1 vezes 3 dá menos 3, para a soma dar zero, o cromo tem que ser mais 3. Na água, o hidrogênio é mais 1, o oxigênio menos 2, a soma assim vai dar zero, e o cloro, substância simples, é um elemento sozinho, para a soma dar zero, ele tem que ser zero. Então a gente calculou o NOx de todos os elementos, agora a gente vai achar quais elementos sofrem variação do NOx. Para ver se alguém mudou o NOx, eu tenho que fazer o quê? Tenho que comparar o NOx de como era antes da seta, ou seja, qual o NOx que ele tinha antes da reação acontecer, com o NOx que ele tem depois da seta, ou seja, depois que a reação aconteceu. O cromo antes da reação acontecer era mais 6, depois ficou mais 3. Então, a gente achou um dos elementos que varia o NOx. O oxigênio era menos 2, continua menos 2. O hidrogênio era mais 1, continua mais 1. E o cloro era menos 1 e o cloro continua menos 1, mas uma parte do cloro mudou o NOx, não foi de menos 1 para 0. Essa é a mudança que eu tenho que verificar. Agora vem o pulo do gato, aquela parte que é a mais importante para a gente acertar, que é eu tenho que escolher uma substância de cada um desses elementos. Como assim?
eu tenho que definir qual a substância que tem cromo, se esta aqui ou aquela ali, que eu vou usar para fazer os cálculos seguintes, e se eu vou usar o cloro que está aqui ou o cloro que está lá. E aqui, nesse detalhe, eu tenho que escolher aquele que tem maior quantidade, o maior índice, por quê? Para que eu diminua a chance de ter que fazer um ajuste na frente, da mesma forma que no balanceamento por tentativas. Só que mais importante do que isso é que o seu NOx não pode aparecer repetido. Como assim? Olha só, o cromo aqui é mais 6. Tem algum outro cromo mais 6 na equação? Não tem. Aqui o cromo é mais 3. Tem algum outro cromo mais 3 na equação? Não tem. Então, nesse caso, qualquer um dos dois serve. Então, eu vou escolher aquele que tem o maior índice. O índice do cromo aqui é 1 e aqui é 1. Então, tanto faz. Tanto faz, eu resolvi marcar esse aqui. Então, eu vou usar este cromo como parâmetro. E o cloro? Bom, o cloro aqui tem NOx menos 1. Tem algum outro cloro menos 1 na equação? Tem, aqui, ó. Então, eu não posso escolher esse cloro. Eu tenho que pegar aquele. Vamos confirmar. Esse cloro aqui é NOx 0. Tem algum outro cloro 0 na equação? Não. Então, é aquele que eu vou pegar, mesmo que o índice do cloro aqui fosse mais alto, eu teria que escolher aquele. Por quê? Qual é a lógica disso? Lembrando, é importante entender o que está fazendo. Aí fica mais fácil de lembrar até. O cloro aqui é 0, aqui é menos 1. Todo o cloro que está antes da seta está aqui. Parte desse cloro se transformou nisso, parte se transformou naquilo. Então, se eu pegar esse cloro, eu estou pegando também uma parte do cloro que não mudou o NOx. Quando eu pego aquele e que não aparece com o NOx repetido, eu garanto, eu tenho certeza que eu estou pegando todo o cloro e apenas o cloro que mudou o NOx. Por isso tem que selecionar aquele cloro lá. Então, calculei o NOx de todos os elementos, vi quem foi que mudou e escolhi qual a substância de cada um dos elementos, no caso cromo e cloro, eu vou escolher para fazer os cálculos. Qual é a próxima parte? Eu vou calcular o delta, a variação do NOx, que indica quantos elétrons cada um desses elementos ganhou ou perdeu. Então, vamos lá, para o cromo está aqui, né? O delta é igual a 3, porque ele foi de mais 6 para mais 3, e nota aqui a variação me interessa é o módulo, é um valor menos o outro, tá? É um número menos o outro, e o resultado tu pega o módulo. Se ele era mais 6 e foi para mais 3, quer dizer que ele teve que ganhar 3 elétrons. É isso que quer dizer esse delta, ele está ganhando nessa equação 3 elétrons. Como aqui eu só tenho um átomo de cromo ganhou 3 elétrons, então o total de elétrons transferidos para essa espécie química foi 3. E o cloro? O cloro que aparece lá foi de menos 1 para 0, ele perdeu 1 elétron, então o delta é igual a 1. Só que eu tenho 2 átomos de cloro aqui, se cada átomo de cloro perdeu 1 elétron, os dois juntos perderam 2. Então, nessa reação química, os cloros estão perdendo 2 elétrons e o cromo está ganhando 3. Mas peraí, como assim? Como é que pode o cloro perder 2 elétrons e o cromo ganhar 3? De onde é que está vindo esse outro elétron? É justamente por isso que a gente faz o ajuste da quantidade. Então, vou inverter, fazer essa comparação aqui, justamente porque se os cloros perdem 2 e o cromo ganha 3, e é só o cloro que perde, é só o cromo que ganha, eu tenho que ter uma quantidade de cromo 2 vezes maior que essa e a quantidade de cloro 3 vezes maior do que essa, porque se aqui é 2 e aqui é 3, o mínimo múltiplo comum é 6. Então, a quantidade total de elétrons transferida na quantidade representada na equação tem que ser 6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 2 aqui e o 3 eu vou colocar lá. Então, assim eu consigo ter o total de 6 elétrons sendo transferidos para cá e 6 elétrons saindo de lá. A partir daqui, eu vou acertar a quantidade dos demais elementos, do mesmo jeito que eu faço por tentativas, priorizando sempre aquele elemento que só apareça um lugar. Como assim? Olha só. Vamos analisar aqui, ó. Olha só. Cromo. O cromo, ele aparece aqui e aqui. Aqui já está definido, então eu já posso definir a quantidade de cromo vai aqui. Cloro. O cloro, eu acertei a quantidade lá, mas tem 2 cromos aqui que eu ainda não sei quanto que vai ter. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o cloro para depois. Eu posso começar pelo cromo, poderia começar pelo oxigênio também, porque olha só, o oxigênio só falta aqui a quantidade de água para acertar, e o hidrogênio não. Então, eu posso começar por quem? Eu posso começar tanto pelo cromo, quanto pelo oxigênio. Não sei por que eu resolvi começar pelo cromo. Vamos lá. Coloquei 2 cromos aqui, que eu tenho 2 aqui, acertei 2 lá, então a quantidade de cromo está fechada. Vamos ver o próximo oxigênio. O oxigênio tem 6 oxigênios aqui, então lá ele também vai ter que ter 6 átomos de oxigênio. Então, 6 moléculas de água faz com que eu tenha 12 átomos de hidrogênio. O oxigênio fechou, vamos para o hidrogênio. Tem 12 hidrogênios lá, aqui também tem que ter 12, então fiquei com 12 átomos de hidrogênio.
Fechou a quantidade de hidrogênio, vamos ver o cloro. Normalmente, no último a gente só confere. Eu tenho 12 átomos de cloro antes da seta, depois eu tenho 6 átomos de cloro aqui, 6 átomos de cloro aqui, então total de 12 depois da seta. Fechou a quantidade de cloro. Dá um pouquinho mais de volta, dá um pouquinho mais de trabalho do que o método das tentativas, mas quando a equação é muito grande, é mais interessante, porque tu vai começar por tentativa, não dá certo, apaga, começa de novo por outro elemento. Então, quando a equação é muito grande, é um pouco complicado. Se tu consegue dar conta de qualquer equação pelo método das tentativas, vai tranquilo, vai na fé que não tem erro, tá? Mas eu, particularmente, acho que dá muito mais trabalho, começa e volta. Beleza? Tranquilo? Vai te ajudar isso aí? Então agora é a hora que tu vai fazer o quê? Vai se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com aquele teu colega que também não sabe, que tem uma boa dificuldade em balanceamento por oxi-redução, e comenta aí o que achou da aula, se ela é boa, se não é boa, o que achou que ficou meio confuso, de repente, professor, no minuto tal ali, eu não entendi direito, como assim? Eu respondo os comentários mesmo, eu explico melhor ali, e aproveita já que estão aparecendo novas sugestões de vídeo para pegar de repente mais alguma videoaula que pode te ajudar. Valeu!